Mais um sermão da série E Deus Quis Uma Família, Gênesis, capítulo 18, versículo 19. O trecho de nosso maior interesse vai do versículo 16 ao 33, mas eu vou ler apenas o versículo 19, sobre o qual a exegese para este sermão foi feita. Estou lendo na Nova Versão Internacional e assim diz a palavra de Deus. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Senhor Deus, aqui está a tua palavra lida nesse versículo, e agora o nosso pedido é que o Senhor nos ajude a compreender a tua mensagem para nós nesta noite, para o que pedimos a tua iluminação, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, esse trecho que vai inicialmente do versículo 16 até o versículo 21, é o trecho que mostra a decisão do Senhor nosso Deus a respeito do julgamento, com respeito às cidades de Sodoma e Gomorra. Sodoma já é amplamente mencionado aqui, Ló morava lá, nós vimos isso no último sermão, e naquele ambiente, naquele vale, havia duas cidades maiores, Sodoma e Gomorra. Mas Deus toma a decisão de destruir aquelas cidades, e nós entendemos que há pelo menos duas razões primárias para Deus ter tomado essa decisão. A primeira delas é que todas as nações precisavam ser abençoadas a partir de Abraão. Nós já sabemos disso, né? Todas as nações seriam abençoadas a partir de Abraão. O problema é que havia duas cidades amaldiçoadas ali no meio, e seria um contrassenso na história da redenção Deus ordenar que a descendência de Abraão abençoasse duas cidades amaldiçoadas pelo próprio Deus. Então, aquelas duas cidades amaldiçoadas precisavam sumir do mapa. Essa é uma razão de coerência, vamos dizer assim. O segundo motivo é que Abraão precisava fortemente ensinar à sua descendência o que era direito e justo. Isso está escrito aqui. Para que eles pudessem desfrutar das bênçãos e da promessa do Senhor. Então, houve um clamor forte por parte de algumas pessoas, como se fosse um clamor de socorro. E Abraão foi o principal desses intercessores, na intenção de ver Deus poupando aquelas cidades. O clamor a respeito do pecado subiu até, não da intercessão agora, mas o clamor, ou seja, o reclamo a respeito da intensidade do pecado subiu até o Senhor, e numa figura de linguagem, o Senhor desceu para ver o que estava acontecendo. É claro que nós sabemos que o Senhor é onisciente, ele já sabia de tudo o que estava acontecendo lá. Mas numa figura de linguagem, a Bíblia diz que o Senhor desceu, ou seja, a força da linguagem aqui quer dizer o Senhor quis ver de perto aquilo que chegava como reclamação aos seus ouvidos lá no seu trono de glória. Quando nós olhamos para o trecho maior, que vai aqui do 16 até o 33, nós vemos que o autor sagrado quis que nós entendêssemos que ali havia uma mensagem com começo, meio e fim. Porque existe uma moldura clara aqui. O versículo 16, que é o primeiro desse trecho, e o versículo 33, estabelecem uma moldura. E como é que eu sei disso? Porque os dois, começo e fim, falam de notas de viagem. Depois você pode ler lá, que é curioso isso. Ou seja, o autor não apenas foi inspirado por Deus, mas ele também se preocupou em escrever de tal maneira que deixasse uma mensagem clara, não apenas para a nossa vida com Deus, mas também para a nossa cognição. Ele informa isso. Então ali ele registra a decisão e a consequente sentença divina a respeito da cidade de Sodoma, principalmente. Também registra a intercessão de Abraão. E aqui nós vemos alguns elementos muito importantes. Primeiro, Abraão tinha fé em Deus, e nós já vimos isso em sermões anteriores dessa mesma série.
Segundo, fica claramente evidente nesse trecho que Abraão sabia que Deus era totalmente justo. E todas as vezes que ele ora ao Senhor, ele nunca pede: Senhor, quebra o galho. Senhor, finge que não viu. Em nenhum momento Abraão se dirige ao Senhor dessa maneira, mas ele se dirige conscientemente a um Deus que ele sabia que era justo. Terceiro, Abraão conhecia Deus como um Deus relacional. E exatamente por isso, é o quarto item, Abraão entendia que Deus ouvia a oração dos filhos com os quais ele se relaciona. E aqui ainda nessa nota introdutória está uma lição para nós. Se você é filho de Deus e com ele você se relaciona, Deus há de ouvir as suas orações. Mesmo que você ache que Deus não ouviu, ele as ouviu. Tudo isso demonstra claramente que o autor sagrado tinha uma convicção a respeito de Deus, a respeito da história de Abraão, como patriarca, como pai da nossa fé. Ele nos mostra que a incessante intercessão de Abraão teve sucesso. Mas como assim teve sucesso? Ele não poupou. Sim, Abraão chegou até os 10, mas Senhor, se houver 10, e ele parou. Mas aquele que deveria ser poupado, ser salvo, foi. A oração de Abraão teve sucesso, principalmente pelo que Abraão representava no plano da redenção, na história da redenção. Nós vemos então nesse pequeno trecho, e particularmente nesse versículo 19, a fala de Deus instando diretamente a Abraão com respeito a 3 ações que ele precisava colocar em andamento. Primeiro, ele precisava dar ordens claras aos seus descendentes, aos seus filhos. Essa é a primeira questão. Segunda questão, quando ele desse essas ordens, claramente ele precisaria dizer a esses seus filhos e descendentes: andem com o Senhor. Essa é a segunda. E a terceira é que, além de andar com o Senhor, eles precisavam dar frutos de quem anda com o Senhor, sendo direitos e justos. E esses são frutos que neste versículo são desejáveis como comprovação daquele que anda com Deus. Então, meus irmãos, esses 3 pontos compõem aquilo que nós vamos ouvir do Senhor nesta noite. Ordene aos seus filhos. Pastor, mas eu ainda não tenho filhos. Você pode ter. E vamos nos lembrar que nós estamos trabalhando numa estatura, tanto natural quanto espiritual. É claro que aqui nós entendemos que Deus estava falando para os filhos naturais de Abraão, mas há também uma natureza espiritual sobre a qual nós temos que pensar todo o tempo. Algumas pessoas ao longo da história não tiveram filhos naturais. Algumas dessas pessoas sem filhos naturais tiveram filhos adotados. Porém, no reino de Deus, é necessário que nós tenhamos filhos espirituais, sempre. E isso também se aplica a cada um de nós. Esse trecho aqui começa dizendo: eu escolhi, pois eu o escolhi. Escolhi quem? Abraão. E esse texto, literalmente, quando nós vamos para o hebraico, começa dizendo assim: pois eu o conheci. E a palavra usada aqui como conheci no hebraico é conhecer na mais profunda intimidade. Quando Deus fala que eu conheci Abraão, é a mesma relação que nós vemos entre igreja e Cristo, noiva e noivo. E conheceu Adão, Eva e teve filhos. É a mesma palavra do hebraico que quer dizer que na mais profunda intimidade Deus conhecia Abraão. E quando Deus insufla o coração de Abraão, revelando-lhe aquilo que haveria de acontecer, a fim de que ele intercedesse, é porque Deus conhecia o mais profundo do coração de Abraão, e a despeito da sua pecaminosidade natural, da sua falha, como todos nós temos, Deus sabia que ao insuflar
revelações ao coração dele, ele se prostraria em intercessão e oração diante dele. Não se detenha quando você souber de algo da parte de Deus. Quando você ouvir a Escritura sendo exposta ao seu coração, o que você deve fazer é se prostrar de joelhos e orar ao Senhor, porque é isso que Deus chama a sua igreja para fazer. É consultar todo o tempo a sua sagrada palavra e dobrar os seus joelhos em intercessão e profundo clamor diante dele. A igreja do Senhor está de pé há 2000 anos por causa deste livro sendo iluminado aos nossos corações e por causa do joelho dobrado da sua igreja. Quando eu falo joelho dobrado, entendam que também pode ser uma figura de linguagem. Não é apenas de joelho que Deus ouve a sua oração. Mas o fato é que havia aqui uma imersão do ser de Deus no relacionamento com o seu filho, que naquele momento era o filho mais amado que nós temos aqui na descrição do texto sagrado. E é impossível nós lermos esse capítulo de Gênesis sem pensarmos na doutrina da eleição. Por que é que Deus chamou Abraão lá em Ur? Por que é que Deus se revela a Abraão aqui? Por que é que Deus chama Abraão? Por que é que Deus diz para Abraão, eu farei de você o pai de uma multidão? Por que é que Deus diz a Abraão, eu farei com que as nações da terra sejam abençoadas por causa da sua descendência? Porque Deus quis, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele escolhe quem Ele quer e Ele promove os meios para que aqueles que foram por Ele escolhidos também o encontrem no tráfego da sua vida, se encontrem com Ele e se tornem filhos. Porque o predestinado ainda não é filho, ele é escolhido, ele precisa dos atos salvíficos de Cristo sobre a sua vida, e ali há uma transformação de uma criatura escolhida num filho amado de Deus. Aos que nele creram, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E ele não chama assim somente porque achou Abraão bonito. Vamos imaginar Abraão lá, 3.000 e poucos anos atrás, vamos imaginar aquele homem com aquelas vestes longas, uma barba bonita, como a do pastor de vocês. Então, aquele homem andando pelo deserto, Deus olha lá de cima, rapaz, que homem bonito, vou escolhê-lo. Não, não é assim. Deus escolhe porque Deus quer, e Deus estabelece as suas motivações segundo o coração soberano de Deus. E Ele diz para quê? Eu o escolhi para alguma coisa, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes alguma coisa. A herança espiritual e ética inspirada tinha que passar às gerações futuras. Não basta você se converter pelo chamado do Senhor ao seu coração. Você tem um compromisso pela ordem que Deus dá, porque Deus ordena que façamos isso. Deus não sugere que você faça isso. Deus não diz assim, meu filho, você já imaginou como seria bacana se você ensinasse aos seus filhos? Deus ordena que você ensine aos seus filhos. E aos filhos dos seus filhos. Então, eu ainda não sou avô, mas avós. Avô tem a peja, a fama de estragar a educação dos netos, Avós, santos do Senhor, entendam que se vocês instruíram os filhos de vocês no caminho do Senhor, também é ordem de Deus que vocês prossigam fazendo isso com os filhos dos filhos, filhos dos filhos dos filhos, se vocês os virem. É claro que o mandamento primário é dos pais, mas e a sua experiência com Deus? E a sua vida com Deus? Prossiga nisso. Deuteronômio 6,6 diz assim, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O que Deus ordena tem que estar no nosso coração. Ao passo que em Provérbios 1,8 nós lemos, ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Se você veio à EBD hoje, você ouviu o presbítero Vitor nos ensinando sobre o que os filhos devem fazer com relação aos seus pais. Se você não veio, não vou dizer que você é incrédulo não, mas você deve se converter do seu mau caminho. Então essa descendência
também tem origem na vontade de Deus. Vejam bem, o escolhido do Senhor tem origem na vontade de Deus. A ordem de Deus se aplica aos filhos, que também tiveram origem na vontade de Deus, e a todos os descendentes, que também tiveram origem na vontade de Deus. É uma cascata. Então, as gerações são agraciadas por Deus com o conhecimento do Senhor. O que é que você pode fazer por seu filho? Ah, pastor, estou me virando do lado avesso, estou dando a melhor escola, o melhor curso, estou fazendo... Faça tudo isso a partir do segundo ponto. Se você não instruir o seu filho no caminho do Senhor, você não fez nada. Você jogou o seu filho como uma ovelha desnuda no meio dos lobos vorazes. Ah, pastor, o senhor é muito duro. Palavra de Deus. Simples desse jeito. Há um pensador chamado Watke, no seu livro de comentário, ele diz algo muito interessante. Ele nos lembra que não existe nenhum registro na Bíblia de escolas. Olha que curioso. As escolas no universo da cultura hebraica, onde nós temos conhecimento extrabíblico, só surgem no período interbíblico, intertestamentário. Mais ou menos ali no tempo dos Macabeus, ali a gente tem notícia extrabíblica das primeiras escolas, escola mesmo, para ensinar a ler, escrever, fazer conta, entre os judeus. Quem é que ensinava os filhos no Antigo Testamento? Adivinhem, quem é que ensinava os filhos? Hein? Rapaz, vocês estão muito fraquinhos. Quem é que ensinava os filhos no Antigo Testamento? Os pais. Quem é que deve continuar ensinando os filhos no caminho do Senhor hoje? Ué, não é igreja não? Para que tem departamento de escola dominical? Para ajudar você, não é para você entregar esse ofício para a igreja não. Ensine seu filho no caminho que ele deve andar em casa, sendo um verdadeiro filho de Deus. E a igreja vai ter todo o prazer em ajudar você. Mas esse trabalho não é da igreja, é seu. Bom, o que tinha que ensinar? Primeiro item, que os filhos e os descendentes andassem com o Senhor, é a primeira coisa. E eu não estou aqui dizendo que se você fizer isso, a salvação é garantida para os seus filhos. Um dia eles terão que professar o Senhor como seu Salvador, eles individualmente diante do Senhor. Mas se não forem instruídos, o peso será dividido com você que desobedeceu ao Senhor. Então os pais deveriam, aqui nesse texto nós lemos, deveriam ordenar que seus filhos e os seus descendentes conservassem, se preservassem no caminho do Senhor. Se por um lado Deus escolheu seus filhos, e aqui a figura disso é Abraão, por outro lado, Deus diz, já que eu te escolhi, Abraão, vai ensinar teus filhos aquilo que eu estou falando contigo. E é o que o Senhor faz hoje conosco. Então os filhos do Senhor têm a obrigação de ordenar. Vejam bem, os filhos do Senhor têm a obrigação de ordenar que seus filhos naturais, esse de sangue que você tem, ou aquele de afinidade que você cria, que você cuida, que você ajuda, você tem a obrigação de ensinar que seus filhos de carne e de osso permaneçam fiéis no caminho de Deus e que eles recebam a instrução de que quando tiverem filhos, precisam fazer a mesma coisa. É o modelo da repetição, é o discipulado por repetição. Então, o que é que comprova que isso aconteceu? É o fruto daquela vida. Não é você que vai conseguir modelar o coração de ninguém, mas o fruto da vida vai comprovar isso ao seu coração. E no caso de uma aliança com Deus, esse caminho precisa levar até a morte, não tem parada no meio do caminho. Aquele trecho de Deuteronômio 6, de 4 a 7, ali nós lemos as palavras do Deus da aliança, ordenando aos seus filhos como deveriam replicar a aliança no ensinamento aos seus filhos, e isso ao longo da caminhada. Ou só Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência.
a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isso aqui, todas essas, sentado em pé, andando parado, tudo isso na verdade quer dizer, em todos os momentos e oportunidades da sua vida, testifique com a sua vida e fale com sua boca a respeito dos ensinos do Senhor. Então Deus ordena que seus filhos andem com ele em aliança. Ele estabeleceu uma aliança com Abraão. E ele ordena que os filhos da aliança repitam o gesto até o fim de suas vidas, até o fim de todas as coisas. Deus ordena, agora é o bacana da história, Deus ordena que nós ordenemos. Quando nossos filhos que receberam a ordem entenderem, eles vão entender que precisam ordenar aos filhos deles. É só isso que Deus nos manda. Ordene ao seu filho, ensine isso para ele, e seu filho ordenará para o filho dele. Quando nós relaxamos isso, nós vemos nações inteiras se afastando do Senhor. Onde é que estão os puritanos do século XVIII? Onde é que estão eles? Nós babamos com a leitura dos puritanos dos séculos XVIII. Onde é que eles estavam? Em que países? Estados Unidos, Inglaterra, e alguns pipocados ali no meio, ali na meiuca da Europa ali. Mas principalmente Inglaterra, Estados Unidos. Onde é que está a herança física, pública dos puritanos hoje? Só nos livros. Essas nações se desviaram. Porque em algum momento alguém parou de obedecer ao Senhor e deixou de ordenar a sua geração seguinte. Terceiro ponto, ao ordenar isso, vem a última ordem do versículo 19, e que eles façam o que é totalmente certo, o que é justo, o que é direito. A posteridade de Abraão, de todos os filhos de Deus, deve agir de modo justo, de modo direito, devem ser corretos. Não podem claudicar na sua fé, eles devem andar de modo absolutamente reto, direito. Isso não é apenas um gesto voluntário, eu vou ser muito bacana agora, sabe, eu vou ser correto em tudo que eu faço, vou parar de falar mal do irmão, vou parar de lesar fulano, vou parar de reter o tributo que eu devo, vou parar de encolher a mão com as minhas contribuições voluntárias, sabe, vou parar com isso. Não, isso tudo tem que ser decorrência de algo que acontece no seu coração, não é da boca para fora, não é apenas aqui dentro. Isso tem que sair da mente, descer e se alojar no seu coração, senão não faz qualquer efeito. Então andar com o Senhor requer frutos, e esses frutos são espirituais e são naturais. Será que eu tenho esses frutos naturais? Você pode responder melhor do que eu. Você se conhece, você sabe o que você faz. Você nunca vai ver na nossa igreja uma listinha pendurada ali fora. O conselho podia mandar fazer uma placa bonita, de aquelas de alumínio, escrita à mão, botar ali, você pode e você não pode. Não, nós não vamos fazer isso. A Bíblia não nos autoriza a fazer isso. Pode ter cabelo, não pode ter cabelo, pode usar camisa, a camisa tem que ser assim, a roupa tem que ser assada. A Bíblia não manda a gente fazer isso. Mas a Bíblia manda que a gente pregue a palavra e que o Espírito Santo, ao falar ao seu coração, estabeleça aí o que é correto e que você deve externar na forma de frutificação do próprio Espírito Santo no seu coração. Duas falhas são decorrentes da falta desses frutos, desse fruto que somente o Espírito Santo pode fazer. A primeira falha é que os pais começam a desobedecer a ordem de Deus. Estamos falando de família. Lembra? Ordene aos seus filhos. Primeira desgraça que acontece é os pais pararem de obedecer. Segundo, é quando mesmo diante da obediência dos pais, os filhos começam a desobedecer. Então, nós entendemos pela Escritura que a obediência às ordens do Senhor é a garantia que nós temos da preservação dos efeitos da aliança abrâmica, da aliança entre Deus e o seu povo.
Então nós podemos dizer que o primeiro fruto desse gesto todo é a obediência. E meus irmãos, se tem uma coisa que o ser humano pula de raiva e de intenção de não fazer, é obedecer. Ou sou só eu que peco aqui nessa igreja? A retidão que é oriunda de uma vida justa e de uma vida reta, direita, de acordo com Deus, retrata o modo como nós vivemos. Você sabe muito bem o que você faz ou deixa de fazer. Agora, é possível que outras pessoas observem o que você faz e deixa de fazer. Agora, há coisas que andam apenas no seu coração. E talvez, na maioria das vezes, essas coisas que estão ocultas no coração, só você consegue depreendê-las com a ação do Espírito Santo. Porque se há outra coisa que o homem consegue fazer muito bem, é esconder os seus desejos e os seus propósitos. Uma pessoa justa e reta também impõe atitudes retas e justas. E ao final de tudo, Deus menciona aqui, pela inspiração que dá a Escritura, o gesto condicionante a tudo isso. Os filhos precisam ser justos e direitos, para que o Senhor cumpra a sua promessa. Fazendo o que é justo e direito, para que, essa é a finalidade, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. A que conclusão nós chegamos? Tiago 2,23 nos diz assim: cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Eu fiz menção a esse versículo no domingo passado, se não me falha a memória. E ele foi chamado amigo de Deus. Nesse trecho aqui, que vai do 16 ao 33, como eu falei para vocês, há um grande contexto ali, nós vemos uma imagem de proximidade entre Deus, o Deus da aliança, e o Filho, que ele chamou para aliançar consigo mesmo. Essa é uma imagem de proximidade e intimidade. E por isso Deus fala com Abraão como ele fala aqui nesse texto. Abraão sabia quem era Deus. Ele sabia como Deus era e como Deus agia. Deus não era um desconhecido, Abraão era íntimo de Deus. Um dos pecados da igreja do nosso tempo é as pessoas se arvorarem o direito de falar em nome de Deus sem saberem quem é Deus. O sujeito nem dirige o pensamento a Deus e quer se arvorar o direito de ser direito e justo. Ponha-se no seu lugar. Busque a Deus, seja íntimo com Ele, aí vá fazer a missão que Deus deu a você. Não seja tolo de imaginar que Deus não vê o que está no seu coração. Quando eu falo para você, eu falo para mim também. Há um espelho aqui na minha frente. Somos assim. Ele sabia quem era Deus, sabia como Deus agia, ele conhecia o ser de Deus, ele caminhava com Deus, ele andava com o Senhor, ele obedecia a Deus, ele tinha direito de dizer: Senhor, tudo bem, eu vou obedecer, eu entendi o que o Senhor me falou, e eu entendi porque eu tenho intimidade com o Senhor. Abraão não era crente que fazia as coisas porque escutou o galo cantar em algum lugar. Porque, meus irmãos, sejamos honestos, esse é um dos pesos que recai sobre a igreja de hoje. Não é só de vida, é teologia. O sujeito escutou um espirro do que é teologia reformada, vai brigar com os outros na internet. Não sabe nada, não leu nada, não experimentou nada, não conversou nada, não respeita os anciãos da casa de Deus. Sabe quem são os anciãos aqui, tirando eu que estou ficando velho? Os anciãos desta casa de oração são os 4 presbíteros que acompanham vocês e servem esta igreja. Porque uma das palavras que Deus usa no Novo Testamento para designar os presbíteros também é ancião. Ué, mas é tudo novinho, presbítero Vitor, tadinho, cabelo preto, está chamando ele de velho? Velho não, ancião.
no sentido em que a Escritura nos orienta. Mas há outros irmãos aqui que, mesmo não tendo um ofício ordenado, são anciãos. Podem ouvir você e aconselhar você. Mas vocês já perceberam que o jovem de hoje prefere dar ouvidos ao outro jovem igual a ele, não ouve mais o ancião? Nem o ancião de ofício, nem o ancião de idade. Igualzinho o filho de Salomão, que destruiu o reino, porque não deu ouvidos à experiência dos anciãos, mas foi se consultar com os outros jovens. Por quê? Todo jovem só fala o que não presta? Não, mas ele certamente não tem a experiência que você precisa. Vida traz experiência. Nós vemos claramente aqui que Abraão tinha aprendido a lidar com um Deus que é justo em seu julgamento. Um Deus que, por ser justo em seu julgamento, não tolera o pecado e a malignidade. E exatamente por isso, Abraão precisava ser correto também. Lá em Amós 3,7 nós lemos assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão, chega aqui, preciso falar um negócio com você. Vou destruir aquilo ali. Quando você souber ou perceber, por exemplo, o peso da mão de Deus sobre alguma circunstância, não queira fazer nada. Não entre Deus e a sua punição. Dobre os seus joelhos e faça como Abraão e suplique ao Senhor por sua misericórdia. Quando aqui nós lemos eu o escolhi, ou eu o conheci, a gente pode entender que Deus estava dizendo ali: eu fiz dele o meu amigo íntimo. E é isso que Deus quer nesta igreja e em qualquer igreja em que se pregue o verdadeiro evangelho do Senhor. Deus quer que seus filhos sejam seus amigos, amigos íntimos, que possam ouvir a ordem do Senhor e possam obedecê-los, por prazer em obedecer aquilo que Deus ordena. E Deus, por pura misericórdia e graça, nos faz seus amigos. Isso está onde? No bojo da doutrina da eleição, que está totalmente claro aqui nesse versículo 19 que eu li para vocês. Quando Deus resolve estender a sua mão de poder e chamar Abraão de amigo. Simples. Depois você pode ver, se você estiver anotando, 2 Crônicas 27, Tiago 2, 23, Isaías 41, 8. Abraão era amigo de Deus. E exatamente por conhecer o coração do seu amigo, Abraão, é que Deus estava levando Abraão a se envolver naquela intercessão. Um tempo, um propósito, uma motivação de oração diante de Deus. Tudo acontecia neste momento. O próprio Deus havia guiado o coração de Abraão àquele tempo de intercessão. Você está com vontade de orar e não sabe por quê? Quem sabe Deus está guiando o seu coração a interceder por alguma coisa. Isso por que nós sabemos? Porque Deus contou tudo para Abraão. Olha, eu vou fazer assim, assim, e o coração de Abraão foi aquecido a suplicar diante de Deus. Então, quando você souber de alguma coisa, fica aqui uma ordem pastoral. Se você desobedecer, você com Deus, tá? Fica aqui uma ordem pastoral. Quando você souber de alguma coisa, não conte para ninguém, conte para Deus. Porque ninguém vai resolver nada a não ser Deus. Amém? Você foi enredado pelo seu amém agora. Deus escolheu Abraão desde a eternidade pretérita para cumprir os seus propósitos. E da mesma forma, cada um dos seus filhos, hoje nós fomos salvos. Cada um dos santos, cada um dos salvos foi escolhido por Deus na eternidade com propósitos e para propósitos santos e justos. Lá em Efésios 1, de 3 a 6, nós lemos assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis
em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Agora vem um dado curioso, porque poucos cristãos piedosos, poucos cristãos sinceros têm dúvida sobre o poder e a soberania de Deus. Pouca gente que é crente de verdade tem dúvida sobre essas coisas. Deus é poderoso. Deus faz aquilo que Ele quiser, Ele é soberano. O problema é quando a gente fala da salvação. Tem um universo enorme de crente que acha que Deus é totalmente poderoso e é soberano, contanto que Ele não seja poderoso e soberano na salvação. Muitos cristãos ficam em dúvida e entram em crise quando a gente fala que Deus estabeleceu soberanamente aqueles que haveriam de ser salvos. E esquecem de Efésios 1 que eu acabei de ler. Isso ocorre principalmente quando nós chegamos ao ponto em que a Bíblia, esse livro aqui, afirma que Deus escolheu desde a eternidade aqueles que seriam salvos ao longo da história da redenção. Essa doutrina que gera especulações, dúvidas, crises. Para nós que somos reformados, presbiterianos, ao contrário disso, nos gera um descanso na alma. Eu descanso em saber que nada eu fiz para que o Senhor me tivesse como um dos seus filhos, mas, enquanto Ele ainda na eternidade pretérita estava, antes da criação de qualquer coisa, diz o Senhor na sua Escritura que não apenas nos escolheu, nos predestinou para Ele próprio, em Cristo Jesus, como também a Escritura diz que até o Cordeiro foi imolado antes de todas as coisas. O que representa dizer que a Trindade Santa, que está para além do tempo que foi criado pelo próprio Deus, já vislumbrava a eternidade posterior e já sabia, por causa da sua própria designação e escolha, quem seria salvo. Porque Ele próprio escolheu. E não se enganem, Deus não fica escrevendo e apagando as coisas no livro da vida. Então isso gera em nós satisfação em Deus, descanso nas nossas almas, pelo fato de não apenas Ele nos escolher, mas nos assegurar, aqui e no porvir, através dessa doutrina. Essa doutrina se refere ao fato bíblico de que Deus definiu o destino final da nossa existência bem antes de nós chegarmos lá no destino final. Isso por causa da escolha soberana do próprio Deus. Essa é a parte que mais incomoda o ser humano natural. O ser humano. Porque ele, ao se deparar com essa doutrina, ele naturalmente tenta dizer que Deus é como nós, na sua essência. E ele tenta dizer, mas isso não é justo. Baseado em quê que Deus não é justo? Na nossa justiça? Que na Escritura nós sabemos que é como um trapo de imundícia? Mais uma vez eu vou dizer, não vou explicar para vocês publicamente o que a Bíblia quer dizer com trapo de imundícia. Mas é feia. E Deus diz que a nossa justiça é como isso. Ou seja, a criatura tentando dizer para o Criador, ó Criador, todo-poderoso e soberano, tu és injusto. É isso, mais ou menos isso. E nós vemos que essa doutrina aparece na pena de Paulo, na pena de Pedro, na pena de Tiago e o próprio Cristo, falando em João 6, em João 10, em João 17, a respeito da sua obra salvífica, em favor daqueles que o Pai tinha lhe dado. E mesmo tendo nós a capacidade natural de fazer escolhas, aquele que se encontra afastado de Deus está morto em seus delitos e pecados. Portanto, sendo morto, não tem como fazer a escolha pelo Senhor. É necessário que Deus, por meio do seu Santo Espírito, dê vida a quem está morto, para que aquele morto, redivivo, possa compreender o chamado do Senhor, que é eficaz para os eleitos, e se render aos pés da cruz do Senhor, e dali colher o fruto da salvação.
Cristo nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso também Paulo fala lá em Efésios, capítulo 2, no comecinho do capítulo. E como a fé é um dom originado do novo nascimento, então somente os eleitos vão ter a fé necessária para reconhecerem o chamado e o ser do próprio Deus, que aí passa a ser o seu Pai. Ele passa a receber o nome da família de Deus e passa a ser amigo de Deus. Fechando esse trecho de conclusão, Paulo diz em Romanos 9, de 13 a 16, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Uma pergunta retórica de Paulo. Mais uma pergunta retórica. Acaso Deus é injusto? O que vocês acham? Deus é injusto? É ou não é? Presbiterianos de vez em quando falam alguma coisa. Deus é injusto ou não? Então a gente já respondeu a pergunta de Paulo. Que diremos? Acaso Deus é injusto? E ele afirma, de maneira nenhuma, como vocês acabaram de falar. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. A doutrina está claramente estabelecida no fato de que um amigo ouviu o Deus amigo falando com ele. Ele foi chamado, ele foi escolhido, assim como os filhos de Deus são escolhidos. E eu gostaria de aplicar, eu tenho apenas 4 pontos de aplicação, e eu gostaria da sua atenção. Primeira aplicação: ordene aos seus filhos o que Deus mandou que você ordenasse. 2 pontos. Deus mandou que você ordenasse aos seus filhos, Deus ordenou que você ordenasse aos seus filhos que eles andem com o Senhor e que eles sejam justos e direitos. Ou seja, que eles também conheçam o Senhor, andem com Ele e que deem frutos de conhecer o Senhor. Essa é uma das comprovações de você estar em aliança com o Senhor. Primeira aplicação, tudo bem? Segunda aplicação: cuide da sua família de acordo com a ordem de Deus, ao ordenar que eles perseverem e não abandonem o caminho. Mas para isso você precisa andar com sua família, andar com seus filhos, andar com sua descendência. Não vale aqui aquela máxima: faça o que eu mandei você fazer e não o que eu faço. Mande e faça, para que seu filho veja o que é andar com o Senhor, não apenas ouça. Segunda aplicação, tudo bem? Terceira aplicação: ordene aos seus filhos, ensinando-lhes a verdade, que eles sejam retos e direitos, que sejam corretos perante o Senhor e perante os homens. Gerações se perdem, mas a sua pode não se perder se você mantiver viva a ordem do Senhor na sua casa. Você quer o bem da sua família? Obedeça ao Senhor. Terceira aplicação, tudo bem? Depois eu vou fazer uma arguição oral com cada um ali nos conflitos. Quarta e última aplicação: seja você um amigo verdadeiro de Deus. Não se contente em ter ouvido falar de Deus. Seja amigo dele. Para isso você precisa ser íntimo de Deus. Descanse na sua providência e na sua santidade. Somente um amigo verdadeiro de Deus tem o privilégio de descansar na providência e na santidade de Deus. Descanse
na escolha eterna do Senhor em seu favor. Descanse, porque o Senhor fez tudo. E depois de fazer tudo, chamou você para ser amigo dele. Isso não é uma coisa de só menos importância. Isso é muito importante. É importante para a vida e para a eternidade. Amém? Vocês decoraram as 4 aplicações? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado a Deus, porque a Tua palavra nos fala ao coração e nos direciona para aquilo que nós devemos fazer na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecer ao Teu chamado e à Tua ordem, e que isso seja para a glória do Senhor. Preserva-nos e preserva a nossa posteridade. Faz-nos, ó Deus, andar retamente diante do Senhor, e que assim sejamos alvo da Tua misericórdia e da Tua graça. No nome precioso de Cristo, despede-nos com o coração embalado por Tua palavra. Amém. Amém.